Graças, pais, irmãos, irmãs. Uma alegria para nós nessa manhã estarmos aqui. Nosso irmão, hoje, quando fez a abertura do culto, falou a respeito desse momento, né? Final de ano, e vira uma loucura. É retrospectiva 2022, projetando 2023, e aí a gente vê exatamente um filme passar na nossa cabeça de tudo que aconteceu e pensando no futuro. E começamos cantando sobre lançar no Senhor a nossa ansiedade. E é isso que devemos fazer. Confiar no Senhor e lançar no Senhor toda a nossa ansiedade. E nós louvamos a Deus nessa manhã. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Palavra simples, objetiva, seu coração, que está em Gênesis capítulo 13. E eu quero, nessa manhã, em alguns instantes, falar com vocês sobre as escolhas que nós fazemos e as suas consequências. As escolhas que nós fazemos em nossa vida e o lugar onde elas podem nos levar. E você pode abrir em Gênesis 13, capítulo 13, versículo de número 10. A palavra do Senhor diz assim: Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Quando nós pensamos um pouquinho a respeito de escolhas, né? O que é escolha? Escolha é aquela preferência que a gente dá a alguma coisa que está no meio de outras. Então, você dá preferência, você faz aquela escolha, né? É a decisão que a gente toma em relação a duas ou mais coisas, a situações, a circunstâncias ou a caminhos. Ou seja, a nossa vida é feita de escolhas, né? Desde que a humanidade está sempre entre o botão verde e o vermelho. O que escolher? Para que caminho seguir? Né? Toda a Bíblia é recheada de situações como essa. O próprio Deus aponta opções para nós: o caminho de bênção, o caminho de maldição, né? O caminho estreito, o caminho largo, a porta estreita, a porta larga. Temos todo momento, desde o Éden, o homem tem a questão de fazer escolhas. E isso conosco no dia a dia acontece. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer escolhas, todos os dias nós temos que tomá-las. Às vezes fazemos escolhas boas e tomamos decisões boas. Às vezes dá errado. Às vezes não são tão boas. A gente acha às vezes que é boa, mas no final não são tão boas aquelas escolhas, né? O fato é que as escolhas que nós fazemos hoje, as decisões que nós tomamos hoje, elas vão influenciar a nossa vida. Amanhã, depois, e vão influenciar também a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos e as pessoas que estão ao nosso redor, nosso ciclo, e são influenciados por essas escolhas que nós fazemos, por essas decisões que nós tomamos. Ló, o sobrinho de Abrão, é um exemplo que eu quero usar aqui com vocês nessa manhã, de alguém que fez escolhas. Em alguns momentos, ele até fez escolha certa, né, que se demonstraram para nós assertivas.
Em outros momentos, desastrosas algumas escolhas que ele fez. Mas ele teve que fazer. E olhando então, nós vamos ver que uma coisa não tem como fugir. É a consequência das escolhas. A opção, o refletir sobre que escolha tomar, a gente tem. Mas a consequência, ela vem dessa decisão. E aí a gente não tem mais como escolher a consequência, o resultado. Então a gente precisa fazer boas escolhas. E a nossa reflexão nessa manhã anda nesse sentido. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a fazer boas escolhas. Que o Senhor nos ajude a tomar boas decisões, né? E que a gente possa, com essas escolhas, ser levados a um lugar seguro na presença do Senhor. Amém? Quando nós observamos, então, a vida de Ló, é interessante a gente dividir um pouquinho aí entre essas escolhas certas e as escolhas erradas, né, aparentemente erradas que ele fez. Então, voltando um pouquinho lá atrás, em Gênesis, capítulo 12, ou melhor ainda, no final do capítulo 11 de Gênesis, para a gente pegar um pouquinho dessa linha da história dele, é legal a gente observar. Ele é sobrinho de Abrão, ainda não era Abraão, né? Era Abrão. E Tera, o pai de Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, ele saiu de Ur dos Caldeus levando Abrão, que era seu filho, e levando seu neto Ló, que era filho de um de seus filhos. Então, eles foram numa peregrinação para a terra de Harã. E ali, Tera viveu com os seus filhos, netos, com aquela família que ele tinha saído de Ur dos Caldeus, até morrer. E ele deixou uma certa herança para o seu filho Abrão. Abrão ali já tinha algumas posses, mas foi após a morte de seu pai que Deus chama Abrão e faz para ele aquela promessa do capítulo 12. E quando ele chama Abrão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, sair daquele lugar onde eles estavam e peregrinar, ir para um lugar que ele não sabia onde era, ir para um lugar que ele tinha que ir mesmo por fé. Ele tinha que andar por fé e ir para uma terra que Deus estava prometendo para ele, junto com a promessa de uma nação numerosa, de filhos, de prosperidade. E ele então sai, atendendo a essa ordem de Deus, ele vai peregrinar, e o texto lá no capítulo 12 é bem interessante. E Ló foi com ele. Então, o chamado de Deus, a promessa de Deus para Abrão, porém, Ló já estava incorporado à família de Abrão naquele momento. Desde que saíram de lá, de Ur dos Caldeus, ele já estava mesmo, era um relacionamento familiar muito forte, era sua parentela, mas já era como se fosse um filho para ele, ou coisa desse tipo, porque foi criado junto ali. Ou seja, Abrão agora ocupava meio que essa posição de mais velho, de pai ou de líder para Ló. E Ló vai com ele. E eles então saem nessa peregrinação, e o texto bíblico vai nos mostrar que eles saindo de Harã, em rumo a essa terra prometida que Deus tinha falado a ele, eles vão parar no Egito. Por causa de uma fome na terra, eles vão parar no Egito. E ali acontece um episódio engraçado, né? Pelo menos inusitado. Abrão, sabendo que a mulher que estava ao lado dele, Sarai, era uma mulher muito bonita, e ele, com medo dos egípcios matarem ele por causa da mulher, que era muito bonita, para tomar a mulher, ele virou para ela e falou: meu bem, seguinte, nós vamos descer aí para o Egito, os caras gostam de mulher bonita, e tu é bonita para dedéu, vamos fazer um acordo nós dois? Se te perguntarem, você não diz que é minha mulher, não, senão eles vão me matar. Você diz que você é minha irmã. De fato, né? Não existe meias mentiras, mas era meio verdade, porque eles eram realmente meio irmãos, parentes, e ele só se apegou a esse fato. E lá os príncipes egípcios ficaram assim, encantados, apaixonados por ela.
E começaram a falar a respeito dela no palácio, e Faraó disse: é bonita? Então é minha. Então é minha. Mandou buscar ela e levar para ele, e tomá-la como mulher. E aí acontece que aquele Faraó descobre que ela é mulher dele. Mas antes dele descobrir, o texto bíblico diz assim: e Faraó cuidou bem de Abrão, começou a dar a ele gado, riquezas, posse, tendas, começou a dar um bocado de coisa para ele. Por quê? Porque era o cunhado. Ele queria cuidar bem do cunhado. Começou a enriquecer Abrão lá no Egito, começou a dar muita coisa para ele, e descobriu que Sarai era mulher dele. Chamou ele e falou: rapaz, o que é isso que tu fizeste comigo? Por que tu não disseste que ela é tua mulher? Tu deixaste eu levar ela para mim. E eu acho que é a primeira vez na história aí que eu vejo um faraó bem sensato, irmão. Porque ele agiu com sensatez, ele pegou, chamou os empregados, ele não estendeu a mão contra Abrão, pelo contrário, ele chamou os empregados e disse: olha, leva esse cabo embora da nossa terra, deixa ele levar tudo que eu dei para ele, deixa ele embora. E deixou Abrão embora com tudo que tinha. E novamente no texto vai aparecer a seguinte palavra: e Ló foi com ele. E Ló foi com ele. Então Ló, nesse momento, vai junto com ele. Ló, ele tem esses dois momentos aqui, e quando eles saem do Egito, agora eles estão indo em direção à terra do Neguebe. E Ló novamente faz uma escolha. No primeiro momento, Ló poderia ter escolhido não ir com seu tio Abrão, mas ele escolheu ir. Ele foi ali, ele poderia ter dito: não, Deus está chamando você, eu acho que eu já sou um homem formado, eu vou por aqui. Mas ele escolheu ir, e ele foi com seu tio. Seu tio que tinha recebido uma promessa de Deus. Em segundo lugar, mesmo acontecendo esse episódio meio estranho no Egito, ele escolheu continuar com o seu tio. E foi com seu tio para a terra do Neguebe. Quando Abrão deixou o Egito, Ló foi com ele. E o texto vai nos dizer aqui no capítulo 13, versículo 5, nesse capítulo que nós lemos, que Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Então Ló, ele foi aos poucos também prosperando. E ele foi então adquirindo rebanhos, gados, tendas. Aí o texto vai nos dizer que, com o passar do tempo, aqui a gente percebe que os dois ficaram muito ricos. Tanto Abrão quanto Ló prosperaram. É engraçado que Ló prospera debaixo da promessa que Deus tinha com seu tio, por estar associado ao seu tio. E ele prospera, e eles ficam muito ricos. E com o passar do tempo, com todos esses bens que eles tinham, né, o versículo 6 vai nos mostrar isso, a terra já não estava podendo sustentá-las. Por quê? Porque ambos se tornaram grandes pecuaristas. Tinham muito gado, né? E os recursos naturais da terra, agora aqui da terra do Neguebe, iriam se esgotar. O que gado precisa? Água e muito pasto. E os recursos para tanto gado não daria. E aí o que acontece? Eles prosperaram tanto que cada um tinha os seus cuidadores dos animais, os pastores. E esses pastores, cada um querendo defender o seu, o seu senhor defender o seu trabalho, começaram: rapaz, não, esse pasto aqui é meu, o outro não, esse é meu, vai pastar em outro lugar. Deixa esse trem aqui comigo aqui, essa água é nossa. E eles começaram a discutir. Abrão, então, ele chama o seu sobrinho Ló e faz uma proposta para ele. E é interessante que ele diz: olha, os nossos pastores estão tendo conflito, estão tendo atrito, e era por causa disso. Ele diz: não é legal que isso aconteça comigo e com você, que somos família, que para que essa briga deles aí não chegue até nós, vamos fazer o seguinte: eis que a terra está diante de você, falou para o seu sobrinho, escolhe para onde você quer ir. Se tu for para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu irei para a direita. A terra está diante de você.
Parece que Abrão aprendeu um pouquinho com a lição lá do Egito, né? E estava um pouco mais humilde, ao ponto de ceder a vez, de chamar agora, num momento muito interessante, o seu sobrinho, e ele, que era aquele que foi chamado por Deus, aquele que tinha promessa, tudo isso, ele cede a vez. Ele chama seu sobrinho e fala: vai, escolhe. E então, Ló, ele vê isso tudo como uma oportunidade. Ele recebe a oportunidade de escolher. E o texto diz que Ló, então, ergueu os olhos. E ele viu aquela campina maravilhosa, tanto que era tão interessante que o texto diz que parecia como o jardim do Senhor. Olha que coisa linda, né? Parece nos remeter, e de fato, remeter ao jardim do Éden, remeter ao jardim do Senhor, a uma coisa de deleite, uma coisa maravilhosa. Então, ele ergueu os olhos, viu aquela campina do Jordão, que se estendia até a cidade de Sodoma, olhou aquela coisa maravilhosa e falou: não acredito que meu tio está me dando essa oportunidade, né? E é interessante que ele vê que ao final dessa campina tinha duas cidades, Sodoma e Gomorra. Eram duas cidades grandes naquela época, cidade já que poderia, para aquela situação, se chamar de moderna, né? Ele vê aquilo lá, vê aquela possibilidade, a possibilidade de crescimento, e aí ele fez como todo bom marido poderia fazer, né? Eu imagino, irmãos, se os irmãos me permitem, eu imagino ele voltando, falando com Abrão: tio, deixa eu ir lá em casa falar com a mulher, porque nessas horas tem que compartilhar. E aí eu acredito que, imaginando ele indo em casa e chegando lá, a Bíblia não fala qual o nome da mulher dele, né? Dona Sal, né? Virou estátua de sal mesmo. Deve ter chegado para a mulher e falado: Sal, meu amor, tio Abraão hoje me chamou para conversar, tem uma coisa chata acontecendo, nossos pastores estão brigando, e ele disse que é melhor a gente se separar. A Sal ficou triste lá: meu amor, que isso, nós somos família, não tem jeito da gente conversar, resolver isso. Não, foi bom isso ter acontecido, meu bem. Por quê? Porque ele me chamou, me mostrou a terra, e ele falou: olha a terra ao redor. Eu olhei para um lado, o negócio era árido. Eu olhei para o outro, tinha uma campina do Jordão, uma coisa mais linda, maravilhosa. Ele falou: pode escolher. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. E foi assim uma coisa que mexeu comigo, e eu fiquei assim maravilhado. E ao final da campina, sabe aonde que vai dar? Lá em Sodoma. Olha só que coisa, a proximidade da cidade é uma coisa maravilhosa para nós, né? E imagina o Sal falando com ele, dizendo assim: olha bem, eu não tinha nem parado para atentar esse negócio todo, mas sabe que você falando desse jeito aí, parece que o trem é bom mesmo. E eu estava aqui pensando esses dias assim, que a gente está precisando respirar outros ares mesmo, criar nossos filhos aqui no meio desses caipira. Eu acho que vai dar certo, não. A gente está precisando de coisa nova. Eu ouvi dizer aí que essa cidade é uma cidade grande, ouvi dizer que lá tem um tal de Sodomas Resort, Praia Clube, o negócio deve ser bom. Ouvi dizer também que tem um tal de Gomorra Plaza Shopping. Olha, vai ser uma coisa. Diz que lá é tão moderno que não tem mais essa estrutura familiar caipira, engessada que nós temos aqui. Lá homem casa com homem, mulher casa com mulher, nossos filhos vão crescer, uma coisa assim maravilhosa. Eu acho que seria bom mesmo a gente ir para lá. E Ló escolheu as campinas. Ló talvez teve esse momento, não sei, né, conjectura, mas escolheu as campinas. E o texto diz que ele foi armando as suas tendas nas campinas e progredindo nisso, e chegou até a cidade de Sodoma, e lá ele habitou. Foi até Sodoma e lá ele habitou. As escolhas de Ló o levaram a momentos distintos na sua vida e a consequências diferentes.
O primeiro momento, ele escolheu ir com seu tio Abrão e servir a Deus. O chamado de Deus para Abrão era para que o servisse, para andar com ele, para ter intimidade com ele, para ser guiado por Deus. E ele escolheu estar com alguém que queria estar com Deus. E automaticamente passou também a andar com Deus e a ouvir a orientação de Deus. Essa escolha que ele fez o levou a um outro momento, o momento de ver o seu tio fazer também uma escolha errada no Egito, e fazer a escolha errada, ter as suas próprias consequências, e ele teve que pensar, e agora o que eu faço? Eu continuo com ele ou não? E ele tomou uma escolha ali novamente, a escolha de continuar com a sua família, de continuar com o seu tio, e foi. E isso levou até esse capítulo 13, o momento em que o texto nos mostra que ele prosperou. Ele foi próspero, ele enriqueceu, ele teve bens e ele se tornou um homem temente a Deus, ao ponto, você acha que Ló era ímpio? Pedro, quando vai escrever no Novo Testamento sobre a situação que aconteceu em Sodoma e Gomorra, uma cidade que foi destruída por causa da impiedade que existia naquela cidade, ele faz menção de Ló, dizendo, o justo Ló, homem de Deus que lá estava e que vivia aflito em ver o pecado daquela cidade, Deus, então, antes de destruir a cidade, o tirou de lá. Pedro faz menção a respeito disso. Ló era um homem justo, um homem que aprendeu a andar com Deus, a ser temente a Deus, a ser um homem reto diante do Senhor. E ele fez duas escolhas boas, de estar ao lado do seu tio, de andar com ele, de viver com ele, e isso fez dele um homem abençoado, um homem próspero e um homem temente a Deus. Porém, no segundo momento, agora ele tem a oportunidade, foi dado a ele a oportunidade de escolher, e ele faz escolhas desastrosas. Ele olha, o texto diz que ele olhou para Sodoma, ele olhou para as campinas, ele viu a cidade de Sodoma lá, ele olhou, depois ele foi e depois ele habitou. Parece uma sequência lógica, né? De um desastre familiar, de um desastre anunciado, né? Ele viu, ele foi e ele habitou. 3 ações que o conduziram a tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu em Sodoma. Essas escolhas que Ló fez agora, a primeira colocou Ló numa posição de segurança diante do Senhor, mas a segunda colocou Ló em perigo, ele, a sua casa e a sua família. Eu disse no início que as nossas escolhas influenciam diretamente a nossa família, influenciam diretamente o nosso cônjuge, os nossos filhos. As escolhas que fazemos hoje, elas vão influenciar diretamente. E ele então coloca a sua família em perigo, ele coloca a sua família nessa situação, entre homens pecadores, homens maus, como diz o texto em Gênesis 13:13. Nós aprendemos algumas lições aqui interessantes, e eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Diante de situações, irmãos, que nós temos todos os dias, para fazer escolhas, não faça escolhas baseadas na aparência das coisas. Não tome decisões baseadas na aparência das coisas. E hoje é tão difícil, pastor, falar sobre isso. Por quê? Porque nós vivemos no tempo das aparências. As redes sociais, não tem foto feia no Instagram, irmão. Não tem foto feia no Instagram. Um dia eu fiz uma brincadeira lá em casa, eu havia falado isso uma vez, ministrando, eu falei, eu vou fazer esse teste lá em casa, e vou fazer o laboratório e vai dar certo. Porque um dia eu falei assim, olha, a família pode estar reunida, e pode estar aquela discussão normal, que quando junta a família, todo mundo diz, não, não é família, né? Começa aquela coisa toda, e às vezes pode estar até meio tenso. Se tu pegar o celular e falar, gente, vamos fazer uma selfie, aí todo mundo... Aí, então, eu ia te falando, rapaz, aí volta tudo. Aí você pode observar, porque na foto vai sair tudo bonito.
Um dia eu brinquei lá em casa, o pessoal estava assim meio animado, eu fiz isso. Gente, vamos tirar uma selfie aqui. Na hora, todo mundo quietou, ficou todo mundo. Aquele sorriso batendo o dente. Calmou os ânimos. Mas a foto tem que ser linda. Porque a gente vive nesse tempo. E aí a gente posta sempre a graminha verde, a gente posta sempre a campina verde, a coisa bonita. Mas todos nós passamos lutas, dificuldades, situações. Tem famílias chegando no final do ano, precisando de escolhas, e escolhas certas. Tem pessoas precisando fazer escolhas certas. Estamos vivendo um tempo muito tenso, de muitas dificuldades, e nós precisamos parar e pensar bem nessas escolhas. Então não faça escolhas pensando na aparência das coisas. Faça escolhas corretamente. Não troque a segurança que você tem em Deus pela possibilidade de algo que vai trazer perigo para você e para a sua família. Não troque a segurança de estar na presença de Deus por qualquer outra coisa. Mantenha você e a sua casa, a sua família, na presença do Senhor. Escute, Ló ergueu os olhos e viu as campinas. Diante de uma escolha, irmão, não erga os seus olhos. Feche os teus olhos e ore ao Senhor. Diante de uma escolha, não erga os olhos, mas feche os olhos. Ore a Deus, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele está em Sodoma, aguardando você e a sua família chegar. Mas ele quer que você leve a sua família para lá. Ló conduziu a sua casa, a sua família para Sodoma. Foi ele que levou. Ló era um homem justo, um homem reto. Tinha coisas em Sodoma que aconteciam, e você sabe, o texto nos mostra, eram perversos, pecadores, ímpios, que Ló poderia até aguentar, mas Pedro diz que ele já estava vivendo um tempo que não aguentava mais viver lá. Escuta, existem coisas que você pode aguentar. Tem coisas que talvez você aguenta hoje. Ah, não, vou assistir esse filme aqui porque não tem nada a ver. Mas o teu filho e a tua filha não aguenta. Não tem a maturidade que você tem. Não suporta ver aquilo como você vê. Tem coisas que você fala, eu vou tomar essas escolhas, aqui o lombo é largo, eu vou aguentar. Mas talvez a sua esposa não aguenta. Talvez o seu esposo não aguente. Precisamos tomar escolhas, fazer escolhas corretamente. Não tire a tua família da presença de Deus e não caminhe a tua família para um lugar de perigo, para um lugar de insegurança. As boas escolhas em nossa vida, irmão, são aquelas que vão nos levar sempre para mais perto de Deus. Quer saber se você está fazendo uma escolha boa? Olhe, comece a olhar isso, faz um checklist. Vai me levar para mais perto de Deus? Vai aumentar a minha comunhão com Deus? Você até tem vontade de se associar a pessoas, de estar mais junto. Então, observe se essas pessoas também temem a Deus. Observe se essas, eu estou dizendo não de ter relacionamento, que precisamos nos relacionar com todas as pessoas, mas às vezes você quer afinar mais, estreitar mais relacionamentos. Observe se essas pessoas fazem escolhas em direção a Deus. Errar, todas erram, não são diferentes de nós, você não é diferente de mim, nós erramos, fazemos escolhas ruins, mas é importante ver se as pessoas estão tentando acertar o alvo, se elas estão indo, e você então pode dizer, posso me associar com essa pessoa, posso andar com ele, é alguém que tem promessa de Deus, é alguém que quer andar com Deus, é alguém que quer estar na presença de Deus, e é bom que aqueles que têm essa afinidade queiram estar juntos, aqueles que querem estar com Deus, aqueles que querem andar com o Senhor, queiram estar juntos, e isso é importante. As decisões melhores nos levam a um relacionamento constante com Deus. As boas escolhas em nossa vida são aquelas que são
orientadas por Deus, não são aquelas que estão tomadas no calor, onde abrimos os olhos e vemos a aparência, mas são aquelas que fechamos os olhos e perguntamos a Deus o que devemos fazer, que caminho seguir, o que eu posso tomar. Deus quer que nós tomemos decisões, mas Ele é o nosso orientador, Ele é aquele que vai nos mostrar o que precisamos ver, vai nos ajudar, vai falar conosco, a sua palavra é orientadora. A oração, a palavra de Deus, buscar o conselho daqueles que são mais sábios na fé, daqueles que têm experiência na fé, dos nossos líderes, dos nossos pastores, podem nos ajudar. Pessoas idôneas, pessoas experientes, podem nos ajudar, pessoas que já viveram situações que nós podemos confiar e perguntar a respeito da percepção que elas têm sobre aquilo. No muito conselho há sabedoria. Precisamos conversar, precisamos buscar e sempre estar orando a Deus. Essas decisões são as melhores. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, 7, diz: porque nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Nós andamos por fé e não por vista. Não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que cremos. É interessante porque aqui há esse Pareto, né? A gente vai olhar isso. Abraão toma uma decisão por fé, e Ló, seu sobrinho, tomou uma decisão, uma escolha por vista. Um escolheu pelo que ouviu do Senhor, o outro escolheu pelo que viu com seus próprios olhos. Nós cremos e andamos por fé no Senhor. As boas escolhas das nossas vidas são aquelas que envolvem perdão, são aquelas que envolvem compreensão, são aquelas que envolvem reconciliação. Quer saber se está fazendo uma boa escolha? Olhe pelo menos essas coisas. A minha escolha está envolvendo compreensão, está envolvendo perdão, reconciliação, orientação de Deus. O que isso vai influenciar minha casa, minha família, meus filhos? Em que lugar que eu posso parar com isso? As boas escolhas são aquelas que levam em consideração o bem-estar e a segurança do nosso cônjuge, da nossa família, dos nossos filhos, da nossa casa, dos irmãos, da família, da coletividade. O desafio é grande para fazermos escolhas. Não pense que ela vai afetar só você. Seus amigos podem ser afetados. Seu ciclo pode ser afetado. Então, quando fizermos decisões, tomarmos algo, escolher algo, um caminho a seguir, algo a fazer, precisamos levar em consideração essas questões. Precisamos buscar ao Senhor. Quer fazer boas escolhas, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. E Ele vai nos direcionar. Não fique, como disse irmãos aqui cantando, não fique ansioso. Não fique ansioso. Mas entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor a sua vida. Entrega ao Senhor o seu caminho. Existem famílias nesse momento, existem pessoas nesse momento, existem casamentos nesse momento, que estão precisando fazer escolhas corretas. Nós que aqui estamos, quem está assistindo, vai nos ver depois, precisa tomar decisões e fazer escolhas corretas. Faça uma escolha correta. Hoje, pelo menos, eu não sei quais são as escolhas que você tem que fazer, mas eu sei de uma que você pode fazer. Escolha permanecer na igreja. Escolha permanecer com aqueles que querem buscar a Deus. Escolha permanecer com a sua família na casa do Senhor, na igreja, na presença de Deus. Escolha manter a sua família em segurança. Não saia se aventurando por aí. Não tem nada demais em você querer melhorar de vida, em fazer escolhas que visam seu crescimento. Ló olhou e viu a possibilidade de crescer financeiramente, de melhorar ainda mais suas posses. Não tem nada demais nisso.
Mas cuidado aonde isso pode te levar. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que tomaram decisões por causa de uma oportunidade e hoje estão afastados do Senhor, estão afastados do convívio dos santos, estão afastados do ministério, estão afastados de Deus, porque foram e não conseguiram lidar com a consequência daquelas escolhas. Que nós possamos orar por esses também, para que o Senhor possa reconduzi-los e que eles possam retornar para a orientação de Deus na vida deles. Deus quer nos orientar. Por mais difícil que tudo isso pareça, não faça escolhas baseado no que você vê. Ainda que aquilo que você esteja vendo, irmão, seja uma terra seca, árida, se Deus estiver te orientando, é ali que está a bênção e a promessa do Senhor na sua vida, e nada substitui a bênção de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Feche teus olhos, Senhor. Nessa manhã nós somos gratos a Ti, Deus, por essa simples reflexão, essa simples palavra, mas tão cheia de verdade, Senhor, que aquece os nossos corações, para nos ajudar a fazer boas escolhas na presença do Senhor. Constantemente nos deparamos, Deus, com situações que precisamos escolher, mas que o Senhor, ó Pai, traga a iluminação do Teu Espírito sobre a nossa inteligência, ó Pai, para que possamos fazer boas escolhas, que nos levem para mais perto do Senhor, que aumente a nossa intimidade, a nossa comunhão contigo, que aumente o nosso compromisso com o Teu reino, com a Tua obra, com a Tua igreja, que aumente o nosso cuidado com a nossa família, que sempre nos deixe mais perto da nossa esposa, do marido, dos filhos, dos nossos familiares, e não escolhas que nos tirem da Tua presença, escolhas que nos tirem do convívio familiar, escolhas que nos tirem de dentro do lar, escolhas que nos levem a não ter mais compromisso com a Tua igreja. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, porque nós podemos errar nas escolhas que fazemos, mas uma coisa nós não podemos errar, é o caminho do céu. E nós não queremos errar. Tu és o caminho do céu, Jesus. Tu és o caminho da vida eterna. Tu és a vida eterna. E nós queremos estar em Ti, contigo andar por fé e não por vista. Nos ajuda, Pai. Nos conduz, ó Deus. Nos orienta, Pai. Muitas pessoas chegam nessas épocas do ano precisando tomar decisões, precisando fazer escolhas, e que o Senhor seja com cada um de nós. Cada um de nós, ao fazer a nossa reflexão de um ano que passou, dos nossos erros, e olhar para frente, pontuando os lugares onde erramos e querendo acertar, querendo continuar na Tua presença, querendo melhorar a cada dia, porque enquanto estamos no tempo da nossa oportunidade, é tempo de reconhecermos, é tempo de melhorarmos, é tempo de crescermos, é tempo de andarmos em fé e novidade de vida em Tua presença. Que as nossas escolhas nos leve à Tua presença em segurança e prosperidade em Ti, ó Deus, em nome de Jesus, e que nós possamos fugir daquilo que parece bom, mas que muitas vezes é desespero e aflição de espírito. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. À noite estaremos reunidos às 19 horas. Convide alguém, convide um parente, convide um amigo para estar aqui. Deus abençoe. Vão na paz do Senhor.